Boa noite, amigos e amigas. Que tenhamos uma noite agradável. Hoje a nossa mensagem de abertura é novamente do Estude Viva, do Chico Xavier e Valdo Vieira. E o tema de hoje de abertura é Espíritas, meditemos. É uma chamada para nós. O texto é grande e eu selecionei uma pequena parte. A parte que é retirada do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque, principalmente entre os mártires do trabalho, na provação terrena, encontrarás fervor e fé. Ide, esses receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhe levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhe destina. Espíritas, reflitamos, estudemos, sentindo, compreendendo, construindo e ajudando sempre. Auxiliemos o próximo, sustentando ainda todos aqueles que procuram auxiliar. Jesus chamou a equipe dos apóstolos que lhe asseguraram cobertura à obra redentora, não para incensar-se e nem para encerrá-los numa torre de marfim, mas para erguê-los à condição de amigos fiéis, capazes de abençoar, confortar, instruir e servir ao povo, que em todas as latitudes da terra lhe constitui a amorosa família do coração. Uma boa noite a todos, que reflitamos sobre essa passagem. Espíritas, reflitamos. Que assim seja. Gente, vamos nos harmonizar, que a paz de Deus esteja sobre nós, não é? Nesse momento que estamos passando, não é? Diante de todo esse turbilhão de problemas, não é? Dessa pandemia que estamos passando, vamos tentar nos harmonizar. Eu vou ler para vocês do livrinho Momentos Enriquecedores, não é? Do Divaldo Franco, da Joana de Ângeles. Vou ler aqui essa partezinha para vocês. Se te encontras a ponto de desistir na luta, intenta outra vez e busca Jesus. Se te abastece e não tens ninguém ao lado para oferecer-te a mão, recorre a Jesus. Se te sentes abandonado e vencido, após 1000 tatames mal-sucedidos no mundo, apela a Jesus. Se te deparas perdido e sem rumo, apega-te a Jesus. Se te defrontas com impedimentos que te pareçam intransponíveis, procura Jesus. Se nada mais esperas na jornada, recomeça com Jesus. Se avanças com êxito, não te esqueça de Jesus. Se estás cercado de carinho e amor, impregna-te de Jesus. Se a jornada se te faz amena, agradece a Jesus. Se encontras conforto e alegria no crescimento íntimo, não te separes de Jesus. Se acreditas na vitória que antevês, apoia-te em Jesus. Se te sentes inundado de paz e fé, Jesus está contigo, não é? Em qualquer trecho do caminho da tua evolução, Jesus deve ser o teu apoio, a tua direção, a tua meta. Tende em mente que através dele e com ele te plenificarás alcançando Deus. O mais são ilusões e engodos. Não te equivoques, nem enganes a ninguém. Então, gente, o caminho é Jesus. Vamos pedir a Ele que nos fortaleça, que nos dê paz, que nos dê harmonia, para que possamos, Senhor, seguir em frente, que nunca nos esqueçamos do Evangelho de Jesus, de que Ele está sempre conosco, que Ele nunca nos abandona. Que assim seja. Boa noite.
Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo aquilo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Assim seja. Jesus, amigo e mestre de todas as horas, nos sentimos gratos e gratas pela oportunidade de vivenciar momentos de tamanha transformação terrena. Sabemos que os propósitos divinos se cumprem como devem ser e nós, conscientes de tudo, mas ainda em nossa pequenez, te rogamos força para seguir sem lamentação. Essa força, sabemos, vem da fé e do conhecimento. E por isso queremos agradecer aos dirigentes de todas as religiões do planeta, que em cada localidade perseveram junto aos seus na grande batalha moral interior. Pedimos que a espiritualidade os ilumine e lhes dê discernimento para guiar e orientar para a paz e para o bem. Nossas vibrações se dirigem também aos que enfrentam o vírus Covid-19 na sua maior profundidade. Familiares e amigos de enfermos que se sentem em desespero, angústia e dor, que tenham seus corações acalentados pelo teu amor e pela tua misericórdia. Que os profissionais também sejam reconfortados das dores físicas e espirituais. Sabemos do esforço e do cansaço, muitas vezes deixando seus familiares em casa para atender os irmãos em Cristo. Quanto desprendimento, quanta entrega recebemos dessas pessoas. Agradecemos pela vida delas e pedimos que a gratidão e o amor de todas as pessoas do planeta possam chegar em seus corações. Lembremos também nesse momento dos que se encontram em condição de saúde delicada, moradores de rua que tanto precisam do nosso cuidado e do nosso amor. Alguns deles adoecidos do corpo, em vulnerabilidade, que suas dores sejam suportadas pelas mãos de amor e caridade de tantos nesse país e no mundo que se sentiram tocados em solidariedade. Aos que passam por graves dificuldades econômicas, pedimos que o socorro chegue, que não lhes falte o alimento do corpo e o alimento da alma, que o rancor e a raiva não cheguem aos seus corações e que o teu amor possa dar-lhes a esperança na certeza de dias melhores. Por fim, pedimos aos desencarnados
que o desligamento do corpo físico seja feito de maneira acolhedora, que haja paz nessa transição e que sejam recebidos pelos seus entes queridos e pela espiritualidade maior. E aqueles, Senhor, que não suportaram as dores das batalhas, escolhendo pelas portas do suicídio esse livramento, tende piedade deles, abraça-os e acolhe-os. O desespero os cegou, a dor não foi suportada, a angústia os corroeu. Quanto sofrimento, meu Deus! Pedimos para que nesse exato momento a paz invada seus corações, para que o amor os abrace em aconchego de serenidade, que a lucidez esclareça seus olhos e que a culpa não os destrua, porque sabemos que contigo, Senhor, nos ergueremos na busca diária de sermos seres humanos melhores. Nos abençoa, Senhor, nos ilumina, acerena nosso coração e fica conosco por toda a eternidade. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, item 36, Prefácio. Ação de graças depois de ter escapado de um perigo. Pelos perigos que corremos, Deus nos mostra que podemos, de um momento para outro, ser chamado a prestar contas do emprego que fizemos da vida. Ele nos adverte assim para nos concentrarmos e nos emendarmos. Paz e bem a todos. Boa noite, meus irmãos. O Evangelho de hoje, vou fazer a leitura do capítulo 28, no item 37. Prece para os anjos guardiãos. Meu Deus, e vós, nossos anjos guardiões, eu vos agradeço pelo socorro que nos enviaste no perigo que nos ameaça. Que esse perigo seja para nós uma advertência e que ele nos esclareça sobre as faltas que puderem nos atrair. Compreendo, Senhor, que a nossa vida está em vossas mãos e que podeis retirar quando vos aprove. Inspirai-me pelos os bons espíritos que nos assistem o pensamento de empregar utilmente o tempo que nos concedeis ainda neste mundo. Nossos anjos guardiães, sustentai-nos na resolução que tomo de reparar os nossos erros, de fazer todo o bem que estiver em meu poder, a fim de chegarmos menos carregados de imperfeição no mundo dos espíritos, quando aprove a Deus nos chamar. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja conosco. Evangelhos, capítulo 28, Coletâneas de Preces Espíritas. Item 38. Ao adormecermos. Prefácio. O sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa de repousar.
enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos. A alma se desprende em parte da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também a das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da vigília, o espírito vai retemperar-se entre outros espíritos, arei no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão. Ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Mas como se dá com o presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para o seu adiantamento. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, busca de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. Eleva, pois, aqueles que se achem compenetrado dessa verdade, o seu pensamento a Deus. Quando sinta aproximar-se o sono, peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venha juntar-se-lhe no curto instante de liberdade que lhes são concedidos, e ao despertar-se, sinteis-a mais forte contra o mal, mais corajoso diante das diversidades. Assim seja. Coletânea de preces no momento de dormir, item 39. Nossa alma vai se encontrar por um instante com os outros espíritos, que aqueles que são bons venham nos ajudar com os seus conselhos. Nosso anjo guardião, fazei com que ao despertar nos conserve deles uma impressão durável e salutar. Pressentindo a morte próxima. Item 40, prefácio. A fé no futuro, a elevação do pensamento durante a vida, em relação aos destinos futuros, ajuda ao ponto desprendimento do espírito, enfraquecendo os laços que o prendem ao corpo. E, frequentemente, a vida córpora ainda não está extinta e a alma, impaciente, já alçou o seu voo para a imensidão. O homem que, ao contrário, concentra todos os pensamentos nas coisas materiais, esses laços são mais fortes. A separação é penosa e dolorosa, e ao acordar no outro lado, é cheio de perturbação e ansiedade. Cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na maceração do corpo. Para resolver esta questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne. Para que essa prisioneira viva, divirta-se e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Sigamos a comparação, ei-los, pois em perfeito estado, ambos, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e suas necessidades tão diferentes. Aqui dois sistemas se defrontam, o dos ascetas, que querem abater o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma, duas violências, que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, amam tibiamente e gozam com economia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte. E esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores
em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como é o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, pois, mais perfeitos se, martirizando o corpo, com isso não ficais menos egoístas, menos orgulhosos e pouco caridosos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o e mortificai-o. É o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Comentário sobre o Evangelho, capítulo 17, item 11. Cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na maceração do corpo. Pensando um pouco, devemos cuidar do nosso corpo físico e, consequentemente, da alma, desse nosso envoltório que proporciona equilíbrio. Muitos irmãos molestam seu corpo físico sob pena de punição dos erros cometidos. Mas como pensar que, ao massacrar o nosso corpo físico, estamos nos punindo pelos erros? Não vejo que fazer penitência seria ajudar para sair das crises existenciais. De outra maneira, vemos que convém refletirmos. O que estamos cuidando para a evolução do nosso ser, do nosso próximo, dos animais, das plantas, da natureza, do nosso planeta? Daí, quando nos preocupamos com os nossos espíritos, na época em que vivemos, cuidar do nosso corpo e do espírito é cuidar da saúde para nos proporcionar a vontade de viver e vencer as barreiras existentes. É também quando nos importamos de fazer uma atividade física, uma caminhada, um tempo para meditação, ter alimentação saudável, é comer aquilo que nos faz bem. E quem não tem o que comer? Pois é onde nos preocupamos com o nosso próximo. Não é que tenhamos que sair por aí distribuindo alimentos, mas onde acharmos com quem e como deve chegar até eles, como compartilhar nossos sentimentos. Cuidar do espírito também é equilibrar nossas mentes para ajudar nossos irmãos através de atos e ações. Com as leituras, os estudos, as reflexões que vivenciamos, podemos contribuirmos para o nosso melhoramento. Se agimos de tal maneira, nos tornamos pessoas melhores, sem orgulho, sem egoísmo, fazendo a caridade. E estamos nos preparando para um mundo melhor, mais humanizado. Vivenciar o Evangelho é trazer para os nossos dias
e que assim seja. Deus, Pai de todo poder e bondade, abençoa, Senhor Jesus, a todos os nossos irmãos que necessitam de ajuda neste momento, meu Pai, fluidificando essas águas, Senhor Jesus, para fortalecê-los, para ajudá-los, meu Pai, todos os nossos irmãos, teus filhos, meu Pai. Abençoa, Senhor Jesus, dando-nos força, energia, meu Pai, para se fortalecerem e conseguirem seguir em frente, meu Pai, com a graça do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus, a todos nós, meu Pai, que te amamos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos do SEC e todos. Encerramento. Deus, nosso Pai e amado Mestre Jesus, nós estamos aqui mais uma noite, eu e meus irmãos do SEC, em preces para te agradecer juntos esta noite maravilhosa, com muita paz e luz. Somos todos gratos pelo teu amor que tens por cada um de nós. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos irmãos enfermos. Abençoa, Pai querido, os nossos familiares. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos.